E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Otmar Schneider, sou analista de valores imobiliários. Você está no canal, fique tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da guerra, né? A Rússia invadindo a Ucrânia e como é que isso afeta os seus investimentos. Então, o que aconteceu, né? A Rússia, ela invadiu a Ucrânia e isso aí está em todos os noticiários, né? Só que essa invasão, ela não começou agora, né? Então, ela anexou a Crimeia em 2014. A Crimeia era uma península que ficava ali no sul da Ucrânia e ela está retomando esses territórios aos poucos, né? Então, os países, né, da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, né? E também os Estados Unidos, eles dão um embargo econômico. Só que a Rússia está conseguindo se virar, né, fazendo outras parcerias com a China ou com outros países ali, ficando cada vez menos dependente do restante do mundo. Então, para ela, está valendo a pena, né, fazer essas invasões lá na Europa. Ela considera que esse embargo econômico é pequeno, então para ela vale a pena fazer essas invasões. E então, o que ela fez? Ela colocou os tanques lá em volta da Ucrânia e foi testando a temperatura. Então, ela foi aumentando o número de tropas ali em volta e tal, né, falando que não ia invadir. Os Estados Unidos falando que ia, né, eles já sabiam, né, realmente dos planos ali do Putin. E essa questão toda ela foi se desenrolando, né, não houve uma medida mais dura dos países lá da OTAN e dos Estados Unidos. Eles se sentiram confortáveis então para fazer a invasão. A questão que hoje, né, a Ucrânia está invadida e as bolsas mundiais elas estão caindo, né? A bolsa de todos os lugares do mundo, a da Rússia caiu 35% hoje e de todo mundo fechou aí no vermelho. Qual que é a questão, né? A guerra ela acaba por inviabilizar, né, essa questão econômica, né? Então todos os países eles estão interligados, existe uma globalização e essa interligação entre os países hoje ela é muito forte. Então a gente depende, né, cada país do mundo depende do que o outro país produz e existem diversas parcerias comerciais. Então por isso que os aliados fazendo esse embargo econômico eles estão achando que vão realmente levar a Rússia, né, e as empresas dela, os bancos, à bancarrota, né? Então o Putin está apostando que não, que ele consegue levar essa situação e os outros países estão apostando nisso, né? Eles não querem uma terceira guerra mundial. Então, a gente lembrando aqui na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, ela também começou assim, ela começou invadindo pequenos espaços, né, e os aliados eles foram tolerando e eles foram os alemães foram invadindo cada vez mais espaços, até que chegou a um ponto que foi declarado guerra, né, à Alemanha e houve a Segunda Guerra Mundial. Então, o caminho, né, que o Putin está fazendo é exatamente o mesmo. Está, né? Também indo aos poucos e tomando, né, os espaços ali que ele acha que realmente pertence à cultura do povo dele. E essa questão, né, do impacto que existe, né, no restante das bolsas do Brasil, né, e do mundo inteiro, né, mundo afora, porque fora essa interligação, a gente tem diversos produtos, a gente depende, né, de produtos que vêm do exterior e a gente também exporta muitos produtos. Então, automaticamente, quando você tem, né, uma quebra dessa normalidade, acontece que a gente acaba tendo alguns produtos que vão sofrer um aumento de preço mais forte. Um deles é o petróleo, né? Então o petróleo é uma das commodities que vai sofrer com essa questão, porque a Rússia é uma grande produtora. Então o barril do petróleo já está subindo, está acima de $100. E também outras commodities, né? Milho, soja, né? Os alimentos de uma forma geral. Então tudo isso aí vai subir. E o que vai ocasionar, né? Isso aí vai ocasionar também uma grande inflação, né? E essa inflação a gente acaba sentindo, né? A gente vai ter que ter um tempo a mais, né, de aumento de taxa de juros. Então a recuperação, né, econômica do Brasil ela também vai ser postergada, né? Vai ficar um pouquinho para depois. Como é que isso impacta, né, bastante aqui os investimentos do Brasil? Todos os ativos, quando você tem uma pressão dessa, eles também sofrem no preço. Você sabe que ele não vai performar da mesma forma mais, vai ter mais dificuldades, vai encarecer o custo, né, da matéria-prima. Então, todas essas questões, elas acabam fazendo com que as empresas, né, da Bolsa de Valores, elas percam valor, né? Então, as coisas começam a ficar mais difíceis. Na questão dos fundos imobiliários é a mesma coisa, né? Você tem um aumento de taxa de juros, você vai ter uma inflação mais resistente. Então, os fundos de tijolo, eles tendem a sentir mais essa questão e segurar mais o preço, ou cair um pouquinho mais, né? Então, vai ter provavelmente aí uma desvalorização, principalmente dos fundos de tijolo. Com relação ao papel, os fundos de papéis que são atrelados à inflação, eles devem ficar mais resilientes e fazer uma distribuição a mais, né, a maior, por conta dessa inflação que ele vai repassar. Então, todos os contratos, né, de fundos de papel, de FII de CRI,
que tem a indexação aí a fator de inflação, eles devem ficar mais resilientes aí para esses próximos tempos. O que acontece, né, é que você, que é um investidor, tem que tomar as decisões corretas, não pode sair vendendo tudo. Então eu acho que esse momento é um momento que você deve ter bastante calma. A gente já passou por diversas crises, né? A guerra é muito ruim, é lógico, é um sentimento péssimo, né, para toda a humanidade. A gente acaba perdendo essa questão, né, da humanidade mesmo, porque o ser humano ele não foi feito para guerrear, para matar e para tentar competir por espaços, né? A gente deveria viver de uma forma muito mais cooperativa. Então a guerra, sim, é um momento bem difícil, bem triste, mas a gente tem que pensar também, né, no que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, independentemente dessas coisas que a gente não consegue dominar. Então uma guerra não está dentro das coisas que a gente pode dominar, então a gente tem que simplesmente tentar passar por cima dessa situação e ver o que a gente pode fazer, quais são as decisões que a gente pode tomar para minimizar os estragos, né, que acontecem na vida de todas as pessoas. Então, com relação aos investimentos, né, não venda seus ativos, né, no desespero. É lógico que a gente vai passar por um momento aí bem difícil, mas o investidor de longo prazo ele passa por diversos. Então a gente no Brasil, a gente teve diversos momentos aí bem difíceis, né? Crise de 2008, a gente teve os atentados nos Estados Unidos, e todos esses momentos eles acabam tendo uma volatilidade muito grande e a bolsa demora um tempo para se recuperar. Nesse momento, os ativos eles se tornam bem mais baratos e a pessoa que faz o aporte mensal, ele acaba tendo uma oportunidade grande de comprar ativos com valores descontados. E isso ao longo do tempo faz muita diferença, né? Então, deixe a sua cabeça no lugar, né? Não venda todos os seus ativos de forma desesperada, aguarde, né, para ver o que vai acontecer, faça aquisições aos poucos, né, de ativos, vá aumentando o seu patrimônio que está investido. A bolsa deve sofrer durante um tempo a depender dos desdobramentos aí da guerra, mas você, como investidor de longo prazo, né, você tem que pensar realmente no longo prazo e não só nos momentos que estão acontecendo aqui. Diversas outras crises ainda hão de vir, a gente já passou por diversas outras, mas a gente continua aqui, né? Então, investir por longo prazo é isso, é você ter, né, calma nesses momentos em que o desespero ele acaba batendo na porta e conseguir tomar atitudes com a cabeça fria que façam diferença, né, na formação do seu patrimônio de longo prazo. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a você ter uma visão geral do que está acontecendo. Os seus investimentos provavelmente sim serão impactados, mas mantenha a cabeça no lugar, não saia de todas as suas posições, né? Vender na baixa nunca é uma boa solução, né? Mantenha o foco no longo prazo, faça aquisições, né, devagar ao longo do tempo dos ativos que você tem em carteira, e que isso aí, né, vai ser mais um período, né, que a gente vai acabar passando e que lá à frente a gente vai ver, né, que foi apenas, né, um pequeno sobressalto em um gráfico, né, de subida que a gente tem dos ativos ao longo de muitos anos, né? Então nesse gráfico aí, esse aqui vai ser apenas mais um sobressalto. Um grande abraço, né? Bons investimentos para você e principalmente fique tranquilo.